está justamente em Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 36, né? É um texto, é uma passagem de Jesus muito conhecida, mas nem todas as pessoas têm contato com o texto. Então a gente vai falar do texto bíblico em si, que a gente consiga transmitir um pouco da palavra do Senhor para vocês. Eu queria fazer a leitura do texto. E o texto de Mateus, capítulo 14, versículo 22, ele diz o seguinte: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante, ou seja, na frente, para outra banda, o outro lado do rio, né, do lago no caso aqui, né, enquanto despedia a multidão. E depois de despedida a multidão, subiu ao monte para orar. E chegada já à tarde, já muito tarde, né, estava ali sozinho, né, e o barco estava já no meio do mar, no meio do caminho, né, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Isso aqui é uma informação importante, tá? Porque o vento era contrário. Mas a quarta vigília da noite, ou seja, já quase na madrugadinha, amanhecendo, dirigiu-se Jesus para eles, né, caminhando sobre o mar, né? E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram, né, com medo. E Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não tenho medo. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. Jesus falou: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ao encontro de Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a afundar. E aí clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou, dizendo: homem de pouca fé, por que você duvidou? E quando subiram no barco, acalmou o vento. Esse texto aqui é um texto muito conhecido. É um texto muito famoso. Jesus andou sobre as águas. E sim, é esse texto aqui. E eu quero falar um pouco sobre ele para você. E o tema que eu dou para essa mensagem é o efeito das ondas, né? Jesus havia pregado durante o dia inteiro para uma grande multidão. Então Jesus havia ensinado, curado, operado maravilhas ali no meio daquele povo. E chegou um determinado momento, já à tardinha, que Jesus olha para os seus discípulos e fala assim: vamos atravessar para o outro lado, né? E aqueles homens que seguiam Jesus, alguns eram intelectuais, eram homens republicanos, né, ex-funcionários públicos que abandonaram tudo para estar ali com Jesus. Tinha lavradores, tinha, enfim, todo tipo de gente ali entre os discípulos, e alguns eram pescadores, entendiam, né, o movimento das águas, sabiam como a coisa acontece. Então o que aconteceu? O vento naquele horário já era vindo na direção da praia. Era um vento contrário, né? Então, para eles pegarem o barco e atravessarem, o esforço era maior. Mas Jesus insistiu, né? O texto diz que Jesus ele pediu e depois Jesus insistiu com eles para que eles atravessassem, né? É lógico que quando a gente olha esse texto depois de 2000 anos e sabendo que Jesus é onisciente, ele sabe todas as coisas, é bem provável que Jesus estava ali ensinando aqueles discípulos sobre o seu poder e sobre a sua divindade. Mas naquele momento os discípulos não entenderam, eles acharam que era simplesmente o ato de atravessar de um lado para o outro do mar ali, e que não era o momento mais adequado. Então Jesus insiste e eles começam a ir. Então, primeiro efeito que as ondas tiveram sobre aquele barco é o efeito de resistência, né? Então, você tinha, quando você tem o vento na direção da praia, obviamente você tem ondas também
sendo produzidas por esse vento, que atrapalhavam aquela navegação. Mas eles, com muito esforço físico, mental, né, foram remando e navegando para o outro lado, para outra margem. Jesus, ele ficou. E o texto, ele diz que Jesus ficou dando atenção e se despedindo daquela multidão. Olha que coisa fantástica, né? O próprio mestre, cansado de um dia inteiro pregando, né? Já havia orado, já tinha curado gente, já tinha ensinado. Ele se preocupou em ficar ali se despedindo das pessoas e dando atenção para aquelas pessoas. E aqui eu já faço um parênteses para a gente fazer uma reflexão, né? O quanto os nossos líderes, né, os líderes religiosos de hoje, se parecem com Cristo. Jesus poderia dizer, olha, tchau para vocês, estou em arco, fica alguém aí despedindo desse povo, porque eu sou o bambambam dessa igreja, sou apóstolo não sei o quê, e eu estou indo para minha casa. Não. Jesus deu atenção para aquele povo, porque o foco de Jesus era as pessoas. O foco de Jesus não era construir um império. Jesus nunca quis construir um império. O foco de Jesus era as pessoas. Então Jesus fica ali, se despedindo das pessoas, mostrando que a mensagem ela só é verdadeira quando ela é traduzida em ações. Grava isso que eu estou te falando. Você pode ouvir a mensagem mais bonita, a mensagem aparentemente mais culta, a mensagem aparentemente mais teológica. Se ela não for a compreensão, ela não faz sentido. Ela precisa ser verdade primeiro na vida de quem prega. Existe aquele dilema, né? Eu preciso de fé para salvação ou eu preciso de obras para salvação? Não, você precisa de fé para ser salvo. Mas quem é salvo tem frutos de salvação. Você se preocupa, você ama, você quer ver as pessoas bem. E Jesus, ele dá esse exemplo, né? Jesus fica ali se despedindo das pessoas, se preocupando com elas. Logo depois que Jesus se despede ali das pessoas, ele se retira para orar. Jesus, ele sempre se retirava para orar. Aí Jesus normalmente se retirava para um monte, para um lugar mais alto. Então muita gente acha que tem que orar no monte para você ser ouvido. Mas o que acontecia é que Jesus procurava um lugar mais tranquilo, mais isolado das pessoas, para que ele pudesse orar. Em outro momento, Jesus diz, você quer orar? Tranca no seu quarto. Você quer orar? Procura um canto qualquer, lugar mais tranquilo. Né? Não necessariamente no monte. Né? O monte ali era o lugar de refúgio que eles tinham naquela época, naquele momento. Né? Então Jesus fica orando, mostrando que um líder também precisa de orar. Um líder que não ora não faz sentido. Né? Você precisa ter uma vida de oração verdadeira. Orar pelas pessoas, orar por você mesmo, orar pedindo sabedoria para Deus. Você tá me ouvindo aqui pregar? Você precisa ter uma vida de oração. Né? Você já falou com Deus hoje? Se você acompanhou a oração que nós fizemos no início dessa transmissão, orando pelas pessoas, por você mesmo, que bom. Mas e antes disso, você orou? Você já falou com o Pai? Então a gente precisa ter uma vida de oração. Né? Os nossos irmãos pentecostais, eles têm uma frase que eles dizem assim, né? Pouca oração, pouco poder, muita oração, muito poder. Né? A gente sabe que, na verdade, não tem a ver muito com a quantidade, mas sim com a fé empregada. E orar é um ato de fé. Orar é um ato de fé. Porque quando você ora, você está dizendo, eu sei que o meu Redentor vive. E se ele vive, ele me escuta. E é por isso que eu oro. Então orar é um ato de fé. Então quando você ora, você agrada a Deus. Tá bem? Só que já era tarde. E Jesus resolve ir ao encontro dos discípulos no meio do mar. E Jesus, né, que sempre foi Deus, nunca deixou de ser Deus, ele era 100% Deus e 100% homem, ele resolve ir caminhando sobre as águas. E ele foi caminhando sobre as águas. E os discípulos viram Jesus no escuro, de longe, talvez iluminado só pela lua, né?
e se assustaram e usaram uma expressão que era uma expressão do mundo grego, né? Ah, deve ser um fantasma. Né? O que é um fantasma no imaginário do mundo grego? Né? Fantasma é uma coisa que não tem corpo, né? E que normalmente é ligada a algo ruim, né? Uma coisa que não vem de Deus, uma coisa ruim, que vem para assustar, que vem para te atrapalhar. Então eles dizem, é um fantasma. Quando Jesus percebe a agonia deles, Jesus ele fala uma coisa que ele falou no ministério dele inteiro. Não tenha medo. Não tenha medo. Quando Jesus ressuscita e ele aparece para os discípulos quando estavam todos juntos, ali amedrontados, né? Qual foi a primeira frase dele? Não tenha medo. Nós temos medo daquilo que nós não conhecemos, nós temos medo daquilo que está fora do nosso alcance, nós temos medo daquilo que nós não podemos fazer, nós temos medo daquilo que a gente não entende. Então Jesus fala, olha, não tenham medo, não precisa ter medo, sou eu. E aí surge o Pedrão, né? O Pedrão é o camarada que ele traduz a nossa humanidade, né? Pedro, ele traduz o que é ser um ser humano. Ele fala, se é você mesmo, Senhor, ah, uhul, que bom, você está aí sobre as águas, deixa eu ir também. E Jesus falou, tá bom, vem. E aí, antes que você critique Pedro, porque é muito fácil, né, dizer que Pedro não teve fé, ele afundou. Eu quero dizer que ele andou, viu? Jesus andou sobre as águas e Pedro também andou. Eu não sei quantos passos ele deu. Mas vamos supor que Jesus estava a uma certa distância e Pedro deu 1, 2, 3, 4 passos. E aí ele começou a ter noção de que o vento estava forte, que as ondas estavam altas demais e que aquilo tudo estava balançando e que ele estava fazendo algo que ele não compreendia. E ali ele duvidou. Mas se alguém um dia perguntar para você quem andou sobre as águas, você pode dizer que Jesus andou e que Pedro andou também. E aí nós temos o segundo efeito das ondas aqui, né? O primeiro efeito lá atrás, porque o vento era contrário, a gente percebe que muitas vezes a gente tenta entender se eu posso ou se eu não posso de acordo com aquilo que a gente conhece. Então, o vento é contrário, então não é bom ir agora, né? Tá tudo em crise, opa, não é hora de ousar, de investir, de inventar alguma coisa. Enfim, a gente tem essa coisa, a gente tenta racionalizar tudo. Às vezes a gente precisa dar um passo de fé. E Pedro, ele deu um passo de fé aqui. Ele deu não só 1, como 2, como 3, eu quero crer que 4, 5 passos na direção de Jesus. Só que aí, ele tira os olhos de Jesus e começa a olhar as circunstâncias. O que estava acontecendo em volta dele? Então ele começa a olhar ouvir o vento, sentir a força do vento, ver a água balançando, ver o tamanho das ondas, aquela escuridão, olhar para baixo e perceber que não tinha nada para ele pisar de sólido ali. E ele começa a afundar. Aqui também é uma coisa interessante, porque ele não afundou. Ele começou a afundar. Dificilmente a coisa desaba de uma vez na sua vida. Sempre acontece uma coisa primeiro, depois uma segunda coisa, depois uma terceira coisa, depois uma quarta coisa, até que tudo desabe. E nós precisamos clamar pelo Senhor, e aqui é uma coisa que eu preciso que você entenda desse texto. Pedro não deixou para clamar por Jesus depois que ele afundou. Quando ele começou a afundar, ele disse, Senhor, me salva. Nós precisamos clamar por Deus, não quando entornou, não quando destruiu, não quando caiu, não quando explodiu, não quando destruiu tudo. Nós temos que clamar pelo Senhor quando nós sentimos que nós estamos começando a afundar. E ele clama por Jesus. E Jesus lhe segura. E diz, homem de pouca fé, por que você duvidou?
E aqui novamente você se coça para criticar Pedro. Agora nota que Jesus não falou que Pedro não tinha fé. Jesus disse que ele tinha pouca fé. E a Bíblia diz que se a nossa fé for do tamanho do grãozinho de mostarda que eu li lá no início dessa transmissão, ou seja, minúscula, nós seremos capazes de pedir coisas impensáveis e essas coisas podem acontecer. Nós não precisamos de muita fé, nós precisamos de fé. Pedro tinha fé. Talvez a fé dele não fosse tão grande, mas a fé dele foi suficiente para arriscar, para dar o primeiro passo, para dar o segundo, para dar o terceiro. Chega uma hora que ele fraquejou. Mas nota que Jesus não falou que ele não tinha fé. Ele falou que a fé dele era pequena. Meus amados, já imaginou você, se você tivesse fé suficiente para dar 2 passos em cima da água? 3 passos? 1 passo? E a água aqui, novamente, né, as ondas, né, a água, ela tem uma coisa para nos falar, né? Eu não sei nadar, né? Eu estou aprendendo a nadar agora, depois de adulto. Inclusive fui impedido aí com essa pandemia de continuar as minhas aulas. Mas eu estou aprendendo a nadar agora, depois de adulto. E o que mais é difícil para a gente é confiar que nós não vamos afundar. É confiar que aqueles movimentos que nos são ensinados vão fazer com que a gente fique sob a água e não afunde. É preciso ter fé, é preciso confiar, é preciso fazer, é preciso confiar, colocar em prática a nossa fé. Né? E Jesus, depois ele sobe para o barco, e aí no versículo 33, né, de 32, aliás, o vento se acalma. Então a impressão que eu tenho de toda essa história é que Jesus queria ensinar algo para os discípulos. E ele queria que esse algo ficasse registrado para que você e eu tivéssemos essa noção, né, de que Deus está no controle, de que as tempestades virão, de que elas vão balançar o nosso barco, que elas vão nos deixar amedrontados, que tem coisas que nós não vamos entender, que nós precisamos ter fé, e quando nós tivermos fé, essa fé pode ser insuficiente, mas na insuficiência da nossa fé, Deus nos livra. Ele nos livra. Na insuficiência da nossa fé, Deus nos livra. Eu quero muito que você viva de fé em fé. Eu quero muito que você tenha uma vida de vitória. Mas não vitória do ponto de vista humano. Vitória mesmo, que você tenha um casamento abençoado, que você tenha filhos que te obedeçam, que você tenha um ministério abençoado na tua igreja, que você consiga pregar o evangelho, que você tenha saúde, que você, enfim, que você tenha aquilo que o dinheiro não compra. Isso para mim é bênção. Bênção é você ter aquilo que você não pode comprar. Isso é a bênção verdadeira. E toda a prosperidade que Deus te der depois é lucro. Se você tiver uma vida abençoada, meu querido, se você tiver paz no teu lar, se você tiver comunhão com Deus, fé para olhar que Deus está no controle, todas as outras coisas vão entrando no eixo na tua vida, acredite. Nós vamos ficar por aqui. E eu peço muito a Deus que Ele conforte o nosso coração, nos ensine a maneira sábia de viver, né? Que Deus Ele possa nos fazer viver coisas maiores, cada vez maiores, né? Porque Ele está no controle verdadeiramente. Amém? Graças a Deus, eu vou colocar para nós aqui encerrarmos. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ore pelo seu pastor. Eu preciso das suas orações. Eu preciso que você ore por mim, pela minha esposa,